Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo da Copa do Brasil para falar da super quarta-feira que foi ontem, né? Com muitos jogos da Copa do Brasil, muitas decisões e também muitas emoções que não faltaram nesta quarta-feira especial de Copa do Brasil. Então vamos ver nesse vídeo todos os jogos já realizados, como foram os jogos de ontem, tudo aqui para você, amigo torcedor, agora. Ainda falta, amigo torcedor, 3 jogos a serem realizados. Esses 3 jogos serão realizados hoje, na quinta-feira, e aí sim termina essa segunda fase da Copa do Brasil. Um desses jogos de hoje é exatamente Grêmio e Ferroviário, lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. A gente fala tudo sobre esse jogo no vídeo de amanhã. Seguimos aqui, a gente já falou do Brasil que venceu a Ponte Preta na semana passada, né? Também está classificado. Vamos girando aqui a tabela da Copa do Brasil. E aí sim, o primeiro jogo desta quarta-feira, o Ceará, o Ituano, né, contra o Ceará, jogo lá em Itu, o Ceará que despachou a Caldense na primeira fase, o Ituano que passou com dificuldades pelo Princesa dos Solimões, através de um empate na primeira fase, e agora Ituano e Ceará se enfrentaram ontem lá na cidade de Itu, e olha que jogão, hein, pessoal? O Ceará abriu o placar aos 15 minutos com o Guilherme Castilho, mas o Ituano empatou ainda no primeiro tempo. Quirino deixou dele aos 43. No segundo tempo, o jogo continuou bem disputado e equilibrado. Final dos 90 minutos, 1-1. E nos pênaltis, o goleirão Jefferson Paulino, olha ele aí, o Jefferson Paulino, pegou o pênalti e contou aí com outra cobrança para fora do Ceará para garantir a classificação do Ituano. Podemos dizer que foi uma classificação merecida, apesar do jogo ter sido equilibrado, já que no final do jogo, lá depois dos 40 minutos do segundo tempo, o time paulista teve um gol mal anulado. Na TV deu pra gente ver que o jogador Rafael não estava impedido no lance e ele marcou o gol que foi anulado. Incrível, hein? O Ituano eliminou o Corinthians no final de semana e agora elimina o Ceará também nos pênaltis, desta vez pela Copa do Brasil. O goleirão Jefferson Paulino está se consagrando nesses últimos dias aí, hein? Nem nos melhores sonhos, como ele mesmo disse, ele esperava ter esse sucesso aí nesses dias. Muito bem, parabéns ao Ituano, classificado então para a terceira fase. Seguimos aqui agora para falar de mais um jogo que aconteceu ontem, CRB contra Operário de Campo Grande. Estádio Rei Pelé lá em Maceió, e o CRB nem quis saber do Operário, hein? 5-0, e este placar foi construído no primeiro tempo. Aos 11 minutos o jogo já estava 2-0, gols de Anselmo Ramon e Mike, e depois 3 gols do Renato, fechando o primeiro tempo e o jogo em 5-0. Olha só o Renato aí, ó, que já estava se destacando desde o início da temporada, né? Já estava se destacando lá no campeonato alagoano e também na Copa do Nordeste. Agora faz um hat-trick aí e também merece o nosso destaque. Ele que é alagoano mesmo e torcedor do CRB, que passa com tranquilidade para a terceira fase da Copa do Brasil. Parabéns aí à equipe do CRB. Vamos continuar então, mais um jogo de ontem, olha só, Botafogo e Brasiliense. Olha só, a goleada do CRB não foi a maior desta quarta-feira não. Olha só, amigo torcedor, o que o Botafogo aprontou para cima do Brasiliense, placar de Copa do Mundo, 7-1 para o Fogão, e olha que o Botafogo fez o primeiro gol, abriu 2-0, mas o jogo tava lá e cá, hein? O Brasiliense conseguiu reagir e marcar o seu gol. Até então o jogo equilibrado, 2-1, só que depois disso só deu o time da Estrela Solitária, que marcou o terceiro
ainda no final do primeiro tempo, portanto terminou 3-1. No segundo tempo, mais 4 gols do time carioca, sendo 3, sabe de quem? Sendo 3 gols do Tiquinho. Olha aí o Tiquinho, aos 31 do segundo tempo ele marcou, depois aos 39 e aos 41. Em 10 minutos marcou 3 gols, tem mais um hat-trick então nessa Copa do Brasil. O Tiquinho também foi destaque aí nessa quarta-feira de Copa do Brasil. Parabéns aí ao paraibano Tiquinho, camisa 9 do Fogão, marcando 3 gols nessa goleada aí de Copa do Mundo da equipe do Botafogo. Continuando então, esse jogo aí já aconteceu na semana passada, o Remo passou pelo São Luís e também se classificou. E ontem, mais um jogo, mais uma emoção, mais uma surpresa, Águia de Marabá e Goiás. Olha só, amigo torcedor, o futebol é mesmo incrível. Mais emoções neste jogo aí na cidade de Marabá, lá no Pará. Jogo que ficará na história do Águia de Marabá. Jogo sem gols, equilibrado. O Goiás teve um pouco mais de volume de jogo nos últimos 20 minutos, mas não conseguiu marcar. A decisão então foi para as penalidades e após 20 cobranças, o Águia conquistou a classificação. Destaque para o goleiro Axel Lopes. Olha ele aí, o Axel Lopes fez grandes defesas durante o jogo e defendeu 2 cobranças de pênalti. Parabéns aí a todo o elenco e comissão técnica do Águia de Marabá, que já embolsou nesta Copa do Brasil R$3.750.000 para a equipe modesta aí do Águia de Marabá, que elimina a equipe do Goiás. Seguimos então, CSA e Brusque decidem essa vaga hoje, na quinta-feira, né? O CSA eliminou o Tunaluz, o Brusque passou bem pela equipe do Marília. As duas equipes se enfrentam hoje lá em Maceió também. Promete muito esse jogo aí, hein? Deve ser bem disputado. Continuando aqui, a gente já viu no vídeo de ontem que o América Mineiro passou pelo Santa Cruz, venceu por 1-0. O América que faz uma boa temporada aí neste ano de 2023. Também vimos ontem o Maringá passando pelo Marcílio Dias, venceu lá no seu estádio com muita festa da torcida paranaense. Vimos na semana passada que o Bahia venceu o Camboriú e também passou para a próxima fase. E também ontem, no vídeo de ontem, a gente viu que o Coritiba empatou no finalzinho, né? E depois levou nos pênaltis a classificação contra a equipe do Criciúma. Muito emocionante também esse jogo aí. Agora mais um jogo de ontem, ó. Vamos falar de Atlético Goianiense e Volta Redonda agora. Mais uma classificação aí heróica nesta quarta-feira. O Voltaço passa pelo Dragão e está na terceira fase. Grande conquista aí do time do Rio de Janeiro. Olha só a foto aí do time do Volta Redonda. Esse time que já vem aí há algum tempo, né? Mostrando um bom futebol, uma boa organização. Jogo lá em Goiânia foi esse jogo aí. O primeiro tempo terminou em 0-0. No segundo tempo, o time da casa marcou logo aos 3 minutos com o Felipe Viseu. 5 minutinhos depois, Berguinho empatou para o Volta Redonda, deixando tudo igual de novo. E aí, nas penalidades, deu bom para a equipe do Voltaço. Portanto, os dois times de Goiânia eliminados nesta quarta-feira. E o Vila Nova foi eliminado na semana passada pelo Náutico. Inclusive, esse jogo de Náutico e Vila Nova, ó, deixa eu passar aqui o slide para falar desse jogo também. Náutico venceu o Vila Nova por 2-1. Teve um amigo torcedor que mandou um comentário lá, ó, falando assim: fiquei impressionado com seu desinteresse para o jogo entre Náutico e Vila Nova. O gol do Timbu aconteceu 20 segundos além dos acréscimos. Bom, ele deve ser torcedor do Vila, né? Tá bravo aí, tá nervoso. Só pra
responder aí o detalhe. Esses jogos de quinta-feira da semana passada, que acho que foi também Santos e Iguatu e mais uns 2 jogos aí, não deu para eu gravar vídeo na sexta-feira da semana passada, então realmente esses jogos a gente não comentou, né? E ontem eu falei só dos jogos de terça-feira e não comentei sobre o jogo do Vila Nova, apenas passei o resultado. Muito bem, vamos então aos detalhes desse jogo aí, já que o amigo quer que a gente fale sobre esse jogo, tá certo, acabei não falando, né? Era para ter falado na sexta-feira, mas na sexta-feira não deu para gravar vídeo. Esse jogo Náutico e Vila Nova foi na quinta-feira da semana passada, lá nos Aflitos. O Náutico abriu o placar no primeiro tempo com o Caion de cabeça, aproveitando um rebote do goleiro, né? Marcando 1-0 para a equipe do Náutico. Aos 45 do segundo tempo, o Neto Pessoa empatou para o Vila Nova. 45 do segundo tempo, deixando tudo igual, o jogo estava indo para os pênaltis, o juiz deu 8 minutos de acréscimo e aos 53 e 20 segundos, o Natan marcou o gol da vitória do Náutico, o seu primeiro gol como profissional aí, e o Náutico venceu por 2-1. Bom, vamos lá. O torcedor aí tá reclamando, né, que o juiz deu 20 segundos a mais, que foi exatamente a hora do gol da equipe do Náutico. Mas olha, amigo torcedor, nesse caso aí eu não acho que houve má fé, que houve erro da arbitragem, não. Ele deu 8 minutos, quando eram jogados 52 minutos e 40 segundos, teve o escanteio para o Náutico. Então, o Náutico, ele esperou cobrar o escanteio, não tinha ainda dado 53 minutos. Na cobrança do escanteio já tinha dado 53 minutos, e aí, no bate-rebate lá dentro da área, saiu o gol do Náutico aos 53 minutos e 20 segundos, realmente o último lance do jogo, mas foi uma fatalidade aí para a equipe do Vila Nova, né? Eu acredito que não houve má fé aí da arbitragem. O Náutico jogou até um pouquinho melhor, né? Até porque estava jogando em casa e acabou fazendo gol aí no último lance da partida, tá? Então fica aí o registro, quem quiser comentar mais sobre esse jogo aí, pode comentar, a gente vai aí discutindo sobre futebol, que é muito legal. Beleza? Quem mandou aí foi o Peribéculo BFR, tá bom? Um abraço aí pra você, amigo torcedor. Espero que eu tenha respondido aí o que você queria ou não, né? Não sei se ele vai ficar bravo, mas é isso que eu imagino do lance aí do jogo. Não assisti esse jogo, mas pelas notícias que eu vi, não houve deslealdade pela arbitragem, beleza? Vamos passando então para falar de mais um jogo de ontem. Olha só, Ipiranga e RB Bragantino. E deu canarinho para cima do RB Bragantino. Mais um time aí da Série A eliminado. Os 2 semifinalistas nos campeonatos dos seus estados, né? O Ipiranga e o RB Bragantino estão bem aí nos campeonatos dos seus estados. Jogo realizado lá no Colosso da Lagoa, na cidade de Erechim. E Eric de cabeça abriu o placar para o Ipiranga aos 16 minutos de jogo. Esse foi o placar do primeiro tempo, 1-0. Aos 10 do segundo tempo, o Ipiranga ampliou com o João cobrando falta. Aos 27, o lateral Patrick do Ipiranga foi expulso. O Bragantino conseguiu diminuir com o Alejandro aos 42. Tentou pressionar, mas aos 50... quem marcou novamente foi o time canarinho. Jonathan Ribeiro fechou a conta aí para a equipe do Ipiranga, classificado. Ipiranga 3, RB Bragantino eliminado 1. Pode festejar aí, torcedor canarinho. Foi realmente um jogão do time gaúcho ontem à noite. Muita festa lá em Erechim com a classificação do Ipiranga, né? O Ipiranga que tá aí na Série C, a gente acompanha a Série C, é um grande time também e olha, despachou a equipe, a rica equipe, né? A gente pode dizer assim, do RB Bragantino, beleza? Muito bem, vamos continuando aqui. Hoje tem Vasco e ABC e esse jogo promete, hein? O ABC vem muito bem nessa temporada, o Vasco também, jogo lá no Rio de Janeiro. Olha,
eu acredito que não vai ser fácil para o Vasco não, hein? Vamos ver o que acontece nesse jogo hoje à noite. Passando aqui para falar que o Santos na semana passada venceu o Iguatu por 3-0 e também se classificou, né? E o Tombense venceu o Retrô por 1-0, aquele jogo polêmico lá do pênalti que simplesmente não existiu, né? O jogador do Tombense é que fez a falta no próprio companheiro. A gente já falou muito, aí sim o Retrô foi prejudicado nesse jogo aí. O Botafogo passou também na semana passada pelo São Raimundo de Roraima, está assegurado na terceira fase, né, da Copa do Brasil. E agora o último jogo de ontem, Nova Iguaçu e Nova Mutum. Eu já vou pôr até a foto aqui, ó, da equipe do Nova Iguaçu. Esse é o último jogo que a gente vai falar, mas na verdade esse foi o primeiro jogo de ontem, né, realizado ontem à tarde lá no estádio Laranjão em Nova Iguaçu. Olha, o time do Rio de Janeiro começou bem, abrindo 2-0. E para piorar de vez, né, logo depois o Nova Mutum teve o jogador Jorge expulso por agressão. Isso aí com cerca de 20 e poucos minutos de jogo. O Iguaçu então marcou mais um, primeiro tempo terminou 3-0, o time do Rio de Janeiro praticamente aí dominando todo o jogo e ainda com um a mais. No segundo tempo o time abriu 4-0 e aí o Nova Mutum deu uma reanimada, deu uma reagida, marcou 2 gols, só que no finalzinho ainda deu tempo do Nova Iguaçu marcar mais um. Final 5-2, nada deu certo aí para o time mato-grossense, né? Teve alguns relatos aí de alguns jogadores com dores estomacais, o goleiro Neto teve que ser atendido 2 vezes nesse jogo e depois no segundo tempo foi substituído. Parece que houve algum problema aí com a alimentação dos jogadores. Isso pode sim ter influenciado no jogo, mas a verdade é que o Nova Iguaçu, que não tem nada a ver com isso, está classificado. Parabéns aí aos envolvidos, mais um time do Rio de Janeiro classificado aí. Bom, aqui a gente tem 57 jogos realizados, faltando 3 para terminar esta segunda fase, 145 gols, uma média aí de 2,54 gols por partida. E olha só, os times visitantes tinham bem mais gols do que os times mandantes, porque a primeira fase, né, os times de melhor ranking eram os visitantes e a maioria deles venceram. Agora isso já mudou, já mudou com os jogos de ontem, com essas goleadas que a gente viu aí. Já temos os mandantes marcando mais gols do que os times visitantes, 73-72. Poxa vida, então é isso, amigo torcedor, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, hein? Mas eu espero que você tenha gostado, eu espero sinceramente que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu joinha, deixa o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, amigo torcedor, faça parte do nosso time. E é lógico, você pode comentar à vontade, a gente vai respondendo o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!